Glórias a Deus. Podem sentar, igreja. Aleluias. Divaldo deixou vocês aí de castigo em pé nesse tempo todo. Amada igreja, aí como você está, só feche os seus olhos, curve sua cabeça, peça que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. Senhor, meu Deus, que estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, porque nós desejamos mais e mais de Ti. Fala aos nossos corações, que Teu Espírito Santo venha nos pastorear nesse momento, Senhor. Abra as portas da Tua palavra, o nosso coração que esteja preparado para receber, Senhor, esta semente poderosa, Senhor, que são as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, sê conosco, Pai, agora e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Igreja, eu queria falar sobre um assunto muito poderoso, que traz um efeito maravilhoso na nossa vida em todos os aspectos, que é sobre o poder da unidade. O poder da unidade. Sabe por quê? Porque quando acontece a unidade, todos são beneficiados. As pessoas, quando elas estão unidas, elas conseguem fazer muito mais do que cada pessoa separada, trabalhando sozinha. Então a unidade, ela nos traz proximidade, e Deus nos criou para vivermos unidos. É interessante como, todo momento, de alguma forma, de algum aspecto, o ser humano ele se agrupa, ele sempre tende a se agrupar. Sempre tende a se agrupar, porque nós precisamos uns dos outros. Uns dos outros. Às vezes uma pessoa me falou, em uma ocasião, me dá vontade, é tão difícil lidar com o ser humano, me dá vontade de ir lá para o meio do mato, né? Vai lá, você vai encontrar com uma tribo de índios, vai ter que lidar com eles também, né? Porque sozinho a gente não vive, a gente depende um do outro, seja direto ou indiretamente. Mas é importante entender que nós temos que ter, principalmente, uma unidade com Deus. Essa unidade com Deus é que faz nós sermos um com o Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 24 ao 28. A palavra de Deus diz assim: Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aqui os discípulos estavam numa situação onde tinha alguém endemoniado, e ali aconteceu esse momento de acontecer a expulsar aquele espírito mau que estava na vida daquela pessoa. E os fariseus queriam a todo momento, a todo custo, pressionar Jesus, colocar em descrédito a pessoa de Cristo Jesus. Falou, não, ele expulsa em nome do próprio mal, em nome do próprio inimigo, né, do próprio espírito maligno. Aí Jesus para e fala assim: espera aí, um reino ele não subsiste se ele estiver dividido, nem mesmo o reino das trevas. Se ele estiver dividido, ele não prospera. E nós vemos que eles têm uma unidade muito forte. E ele está dizendo assim: agora eu estou unido com o Pai, eu estou unido com o Espírito de Deus. A unidade, e aqui a gente percebe esse ensinamento de Jesus, que ele é bem amplo. Ele fala assim: olha, o reino que ele está dividido, ele não prospera, ele quebra. Uma empresa, se não houver uma unidade, uma integridade, imaginemos dois sócios, se um trabalha somente pelo seu próprio bem e não pelo bem comum, aquela empresa quebra.
Por que é que muitos casamentos acabam não indo para frente? Namoros não vão para frente, amizades não vão para frente, pela falta de unidade. Quando a unidade ela sai, ali acontecem as rupturas. Não subsiste. Uma casa onde não há unidade é uma casa onde não há prosperidade. Prosperidade no relacionamento, prosperidade no amor, prosperidade no afeto. A unidade ela é um pilar. É o pilar onde eu consigo enxergar no outro aquilo que ele tem de melhor. A unidade é onde eu percebo que eu preciso fazer parte de um todo. A unidade é isso. Então, é importante você começar a refletir, puxa, por que as coisas muitas vezes não estão dando certo na minha vida? Por que as coisas não estão dando certo no meu ministério? Por que as coisas não estão dando certo na minha casa, no meu trabalho? Será que há unidade? Ou é cada um por si? Ou é cada um querendo impor a sua verdade, a sua vontade sobre o outro? Isso é o reino dividido. Se numa casa você desejar uma coisa, você tem um recurso. E daquele mesmo recurso, um tem um desejo de comprar um carro, o outro tem o desejo de fazer um investimento num imóvel. Aquilo vai prosperar? Vai gerar muita briga, discórdia. Precisa ter unidade, diálogo, amor, precisa ter entrosamento, porque aí sim a coisa começa a prosperar. Porque nós deixamos de lado o que nos afasta e unimos naquilo que nos aproxima, e assim conseguimos proporcionar a unidade que nos leva adiante. Que nos leva adiante. No Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 4 e 5, diz assim, Jesus falando, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer ligado aonde? Na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerdes em mim. E Jesus declara, eu sou essa videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Essa unidade com Deus é o segredo da nossa vida espiritual. Essa unidade com Deus é o segredo de nós frutificarmos no Senhor. Muitas vezes a gente pensa sobre unidade apenas um ajuntamento, um aglomerado de pessoas. Isso não é unidade. Pode ter um grande ajuntamento, mas com pessoas totalmente divididas. Totalmente divididas. Podem morar na mesma casa, mas pessoas totalmente divididas. Cada um com pensamento alheio, cada um com um esforço diferente um do outro. E com Deus não é diferente. Se eu digo que sou de Jesus, eu preciso permanecer conectado com Jesus. E isso implica em ter intimidade. A unidade, ela é gerada através de intimidade. Se eu não tenho intimidade, a intimidade ela vai sendo gerada através de diálogo, através de eu me colocar no lugar do outro, eu tentar realmente ser maleável. E a unidade com Deus é eu ter intimidade com o Senhor, eu me aproximar mais de Jesus, eu conhecer da palavra de Deus, eu ter vida de oração, ter relacionamento com Deus. É isso que faz eu gerar essa unidade com Deus. Por que muitos cristãos muitas vezes não frutificam em vida? Frutificar em vida é você ter o fruto do Espírito, paz, longanimidade, benignidade, bom ânimo, domínio próprio, todas essas coisas inerentes do Espírito de Deus. De frutificar em ser uma pessoa alegre, de uma pessoa que atrai as pessoas para Jesus. Ah, mas eu conheço um cristão que não tem nada disso, pastor. É totalmente o oposto. Na verdade, ele é o espelho daquilo que eu nunca quero me tornar na minha vida. Falta de unidade com Deus. Falta de relacionamento com Deus. Cristianismo não é simplesmente um título, um rótulo. Sou cristão agora. Ah, legal. Não é um modismo.
cristianismo é um estilo de vida. O estilo de vida que eu me aproximo de Deus, me agarro no Senhor, aprendo com Ele e coloco em prática na minha vida. Se eu não pôr em prática na minha vida, isso não é cristianismo. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma religiosidade, pode ser qualquer outra coisa que você chamar. Mas o cristianismo verdadeiro, genuíno, é esse. No qual eu me aproximo de Deus, estou conectado. É isso que Jesus falou nessa comparação com uma videira e seus ramos. Quem aqui tem uma videira em casa? Imagina só, você tem uma árvore frutífera. E aí você corta aquele galho. Ele não está mais ligado. O que vai acontecer com aquele galho? Vai secar e vai morrer. Vai frutificar aquele galho que está rompido? Não, não vai. Por quê? Porque ele rompeu. Aí vai ter sequidão na vida daquela pessoa. Vai ter sequidão naquele que se afasta, que rompe essa linha de comunicação com Deus. Se você romper sua linha de comunicação com Deus, romper essa unidade com Jesus, romper a comunicação através de eu receber da palavra do Senhor e de eu estar em oração e ter essa vida de troca. O relacionamento e a intimidade é uma troca, aonde eu recebo, aonde eu dou. É essa troca que promove essa intimidade. Toda e qualquer relação onde você só quer para você, essa relação ela está tendente à morte. Porque vai chegar uma hora que a gente cansa de só dar. Chega uma hora que eu falo, peraí, aonde que eu vou? Que relacionamento é esse? Isso chama-se relacionamento abusivo. E muitas vezes nós temos um relacionamento abusivo com Deus. Deus eu quero, só procuro Deus quando eu preciso de alguma coisa. Quando eu quero alguma coisa eu vou lá e peço. Eu preciso disso, puxa vida, eu estou passando um problema nesse aspecto. Eu quero isso, quero aquilo, e só chego na hora que eu quero. Imagine você tendo um amigo, puxa, é meu amigo. O cara só vem na minha casa na hora que ele precisa de alguma coisa. Ele só vem na minha casa quando precisa de alguma coisa. Na hora que ele faz o churrasco lá na casa dele, nem me convida. É uma amizade que você vai trabalhar para durar essa amizade por muito tempo? Sim ou não? Não. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. Então Jesus estava dizendo exatamente isso. Olha, gente, eu sou essa videira. Eu sou essa árvore, da onde tem os nutrientes necessários para poder gerar vida em você. Só tem um detalhe. Você precisa estar conectado em mim. Você precisa estar ligado em mim. Porque se você estiver ligado em mim, você vai receber desses nutrientes e a consequência disso é que vai frutificar na sua vida. Vai frutificar em vários aspectos, na tua casa, dentro de você, no seu interior. Vai frutificar no seu ministério, na sua família, tudo. Porque eu estou recebendo de Jesus. Mas também eu estou dando. O frutificar é o ato de eu dar. A árvore come do seu próprio fruto? Não. Ela concede a outros. Leva alimento para outros. Esse é o contexto de um verdadeiro cristão. Nós não somos cristãos simplesmente, então vou colar em Jesus e vou só sugar a seiva. Não, chega uma hora que é importante você frutificar. E o frutificar vai ser de você exalar a vida de Deus, daquele que é o resultado de toda alimentação espiritual, vai ser externada na sua vida para fora, através de bondade, através de misericórdia, através de perdão, através de um caráter moldado, através de a aparência de Jesus, de me parecer com Cristo. E Jesus era aquele que onde chegava, ele amava as pessoas, mesmo com as suas diferenças. Mesmo com, eu ministrei aqui no Tadel, na sexta-feira, Jesus, ele, logo depois da Santa Ceia, ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele fez. Tirou suas vestes, pegou uma toalha e chegou, vem cá, eu vou lavar os pés de vocês. Sabe os pés de quem que Jesus lavou? De Judas.
Ele sabia que Judas, ele tinha anunciado isso, que alguém o haveria de trair. E ele sabia que era Judas. E ainda assim, ele lavou os pés de Judas. Ele continuou amando, ele continuou servindo. Essa é a essência de Jesus. Esse é o caráter de Cristo. E ainda ele termina dizendo assim, olha, não é o servo maior do que o seu senhor. Se eu estou fazendo em vocês, por que vocês não deveriam de fazer com outros? Então, o frutificar, quando nós estamos em Cristo Jesus e temos essa unidade, o resultado, a consequência, é que a minha vida tem que ser uma vida frutífera. Frutífera no meu caráter, frutífera nos meus modos, frutífera no meu coração de dar, de fazer, de falar de Jesus para as pessoas, não apenas com palavras, mas através de uma vida transformada. Até mesmo quando nós erramos, porque nós vamos errar com muita gente, mas é de realmente reconhecer e chegar, olha, puxa, me perdoa. Isso é o frutificar de Jesus. Me perdoa, eu errei com você. De reconhecer. Muitas pessoas têm uma dificuldade imensa de pedir desculpa. Acha que isso é uma fraqueza. Acha que isso vai o diminuir. Muito pelo contrário, é um ato de nobreza. Eu chegar para alguém, puxa, eu errei com você, me perdoa. Mas isso tudo é quando nós temos unidade com Deus. Unidade com o Pai. Unidade com o Espírito Santo. Vida com Deus. E isso é refletido através da unidade com o corpo. Evangelho ainda segundo João, versículo 17. Capítulo 17, perdão. Capítulo 17, versículo 20 ao 23, diz assim. Essa foi a última oração de Jesus. E Jesus faz uma declaração do fundo do seu coração. O que você pediria nas vésperas da sua morte? O que você pediria? Essa aqui foi o pedido de Jesus. Minha oração não é apenas por eles, ele estava se referindo aos seus discípulos. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim um dia, por meio da mensagem deles, dos discípulos. Ou seja, Jesus estava orando por quem? Você pode dizer, Jesus estava orando por mim? E ele diz um propósito, porquê daquilo? Para que todos sejam um, Pai. Como tu és em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saibam que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amastes. Essa foi a oração de Jesus, pedindo pela unidade da igreja, pela unidade entre as pessoas que são os cristãos, para que eles também tivessem unidade com o Pai, para que tivesse essa troca. Jesus mostrou que esse relacionamento com Deus é uma via de mão dupla, dizendo, Senhor, que eles sejam um contigo, assim como o Senhor é comigo, e eu sou contigo. Então nós temos que ter essa unidade com Deus, assim como Deus nos ama, nós também temos que exalar esse amor para com Deus, e através de atitudes. Através de atitudes. Quando Jesus chega para Pedro, lá nos finalmente já, e ele chega lá, Pedro, você me ama? Aí Pedro declara, eu te amo. E aí Jesus diz, qual que é a verdadeira declaração de amor? E ele fala assim, olha, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, cuida das pessoas. Ensina a eles o caminho. O apacentar das ovelhas é você ter aquele coração de realmente conduzir as pessoas para um caminho bom, levar as pessoas para os pastos verdejantes, proteger nos momentos difíceis. É isso. Se nós amamos, a Bíblia fala que a fé, ela sem as obras, ela é o quê? Morta.
é inexistente, eu não tenho fé, na verdade. Eu posso falar que eu tenho fé, mas a minha fé, ela tem que ser transcrita através de atitudes de fé. E a atitude de fé é realmente eu chegar lá e fazer algo concreto. Senão a minha fé é simplesmente abstrata. No momento que eu nem preciso expressá-la. A verdade é que quando eu preciso expressar, aí que a minha fé é provada. É o momento onde eu tenho que agir. Agir. Eu quero ler uma ilustração, chama Ilustração das Ferramentas, é o bate-boca das ferramentas. E aqui eu quero afunilando um pouquinho mais sobre o nosso convívio, o convívio entre as pessoas. Então eu vou ler essa ilustração aqui. Conta-se que na carpintaria, certa vez houve uma estranha assembleia. Foi um verdadeiro bate-boca para acertar as diferenças. Um martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. Qual era a causa? Ele fazia demasiadamente barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por uma vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento entrou o carpinteiro, juntou o material e as ferramentas e iniciou o seu trabalho. Utilizou justamente o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando o carpinteiro ficou novamente só, a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos, mas sim com as nossas qualidades, com os nossos pontos fortes. Assim, proponho abandonarmos essa discussão e nos concentrarmos em tarefas construtivas. A proposta foi aceita por unanimidade e todos se sentiram, então, uma verdadeira equipe capaz de produzir objetos de qualidade, se unidas no mesmo propósito e nas mãos, na mente do hábil carpinteiro, poderiam construir coisas brilhantes. É interessante que essa reflexão, ela nos faz pensar sobre um movimento chamado sinergia. A sinergia, ela é o quê? Ela diz que o todo, ele é muito maior do que as partes separadas. Ou seja, quando nós temos um propósito e nos unimos nesse propósito, nós somos muito mais fortes. Esse é o todo. Porque cada um em separado fica evidente as diferenças uns dos outros. E nós somos diferentes uns dos outros. Uns são mais ativos, outros são um pouco mais pacatos, uns são mais extrovertidos, outros mais introvertidos. Uns são mais de falar, outros são mais do trabalho mais concentrado. Um tem uma característica um pouco mais firme, o outro já um pouquinho mais político. Cada um tem uma característica diferente. Isso na igreja, isso no ambiente da sua casa, isso no ambiente de trabalho. Quando nós focamos nas diferenças, então nós nos dividimos. Mas quando nós focamos nas nossas qualidades e num propósito, e miramos nesse propósito, aí nós somos muito fortes e avançamos e rompemos. Queridos, minha família, os meus tios, eles são muito unidos. Os irmãos da minha mãe, estou falando especificamente dos irmãos da minha mãe. Não que os irmãos do meu pai não sejam, mas a ilustração agora é dentro dos irmãos da minha mãe.
Os irmãos da minha mãe, eles são muito unidos, eles se conversam muito, e tem o grupo lá deles, e a gente participa também. E eles são muito próximos. Eu nunca vi meus tios brigando, discutindo, né, tendo atrito, um chateado, triste um com o outro. Nunca vi isso nos meus 42 anos. Mas o que acontece? Chegou esse período, ainda 2018, onde virou uma grande polarização aí entre azuis e vermelhos, vamos colocar dessa forma. E então uma grande polarização e discussão para todo lado dentro desse contexto. E aí um dos meus tios começou a postar algumas coisas que eram da visão dele. Eu não vou nem dizer a cor, tá? Vai ficar no ar aí. Que era a visão dele, a visão política dele. Ele começou a colocar ali no grupo. E eu percebi que nos bastidores gerou um certo desconforto. Um certo desconforto. E eu falei, não, isso aqui não vai dar bom. Aí eu peguei, fiz um texto e mandei para o meu tio. Para esse tio que estava mandando o seu ponto de vista, né, político. Eu falei, tio, eu admiro tanto o senhor. E realmente, admiro muito. É uma pessoa muito inteligente. Ele é um professor de matemática, um cara sábio, estudioso. Converso com ele longas datas, né? A gente conversa muito. Então foi muito bacana. Eu mandei para ele, tio, eu te admiro tanto, em tantos aspectos, assim, 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 assado. Tio, e olha, mas esse ponto, tio, que assim, me permita poder fazer uma observação. O grupo da família, tio, vamos focar naquilo que nos une, não naquilo que nos separa. Vamos focar no que nos une, no que nos aproxima. É tão lindo a nossa família, é tão lindo essa unidade que existe entre vocês, irmãos, e eu admiro muito isso. Então vamos deixar esse grupo para isso. Na sua rede social privada, ali é do Senhor. O Senhor expresse da forma que for necessária, do jeito que o Senhor achar melhor. Mas no grupo não, porque tem pessoas que pensam diferente. E isso pode nos afastar. Ah, mas eu quero fechar aqui a minha fala, dizendo que eu amo muito o Senhor. E que o Senhor é muito importante para mim. Ele me respondeu. Me respondeu dizendo assim, olha, filho, eu admiro muito a sua fala e vou acatar o seu pedido. Você tem toda a razão. Então, quando a gente tem essa sabedoria de focar no que nos aproxima, isso nos faz crescer e viver muito bem. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 12, texto um pouquinho mais longo. 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus, não judeus, escravos, livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso vai deixar de ser corpo. Se o ouvido disser, já que eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Fosse nariz, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. A cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que chamamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo,
mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Assim é o funcionamento do nosso organismo. Então, partes diferentes, mas funcionando de uma maneira sinérgica, levando para o mesmo propósito. Imagine se minha cabeça desejasse ir para lá e o meu pé dissesse: não, eu quero ir para lá. Por isso que nós temos que ter essa unidade, para poder as coisas funcionarem, como igreja, como ministério. Se nós tivermos a mesma direção, a mesma visão, nós vamos conquistar muitas coisas, muitas vidas. Se nós juntos no mesmo propósito desejarmos ir para lá, é para lá que nós vamos. Agora, se um quiser ir para lá, outro para cá e outro para cá, a gente não chega em lugar nenhum. Irmãos, eu estou falando nesse contexto, mas eu quero que você aplique isso em todos os aspectos da sua vida. A sua família, se não tiver essa sinergia, se não tiver essa unidade, não entender qual que é a diferença um do outro, não levar em conta os pontos que um tem de positivo para poder avançar, tirar o foco do negativo, sabe? E é preciso enxergar a importância das pessoas com amor e focar naquilo que nos aproxima. A hora que você focar naquilo que afasta, aí chegou o afastamento, a unidade foi quebrada e aí, infelizmente, vai acontecer a ruptura. Quer bênção na tua casa? Quer bênção no teu casamento? Quer bênção com seus filhos? Quer bênção no seu trabalho? Quer bênção no ministério? Quer bênção na sua célula? Aqui está a palavra: unidade. Foque naquilo que aproxima. Deixa de lado as diferenças, as rusgas. E isso vai ser pautado pelo amor. Percebe? Num relacionamento, num casamento, vamos colocar o exemplo, um casamento. Enquanto realmente você tem aquele amor, você nem olha para as diferenças, você nem olha para os defeitos, você olha somente para as qualidades. Mas quando você deixa de amar, quando você tira o foco e coloca em outras coisas, você deixa de amar, aí você, na verdade, para de olhar os pontos positivos daquela pessoa e começa a olhar apenas para os defeitos. Aí, infelizmente, acabou. A unidade, ela é a base do relacionamento. A unidade é o que faz promover algo que vai ser crescente. Seja unido com Deus, seja unido com a sua família, seja unido no seu trabalho, seja unido no seu ministério, e aí você vai ver as coisas indo bem na sua vida. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé, gostaria de orar com você.